Bom dia. Recentemente, fomos contemplados com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro decidiera, ora por se não, extinguir os cursos de filosofia e de sociologia. Bom, vejamos. Vamos pegar um filósofo como Søren Kierkegaard. Ele fala do estetismo. E o estetismo é a ideia de, como se diz, privilegiar a estética. E esse privilégio da estética, ele causa prejuízo à essência. A essência é aquilo que o objeto realmente é, aquilo que define o que o objeto realmente é. Então, uma instituição pública, em sua essência, tem sua finalidade à parte. Então, é aquilo que aquela instituição pública realmente tem que ser. Uma empresa tem a sua essência, aquilo que aquela empresa realmente é. E tudo isso tem a sua imagem, aquilo que ela tenta transmitir de si para os outros, que ela quer que os outros vejam. Então, veja só, tem que ter um equilíbrio entre a essência e a aparência. Quando você privilegia demais a essência, isso causa um detrimento na aparência. Quando você privilegia demais a aparência, isso causa um detrimento da essência. O governo que ele tanto gosta de trazer para si como um governo magistral era o governo da ditadura, que tinha um favorecimento muito grande para as questões estéticas. Ele tinha que parecer que era bom, parecer que era eficiente, parecer que comandava e fazer parecer que todo mundo obedecia. Este favorecimento muito grande em favor da estética, da aparência, que era feita a partir de um forte veio publicitário e uma grande quantidade de verbos que eram enviados para essa área, para construir a imagem positiva da ditadura, faz com que a essência, que na verdade era o objetivo do cumprimento das metas que o governo deveria ter, eram deixadas quase de lado. Não eram cumpridas. Então, Søren Kierkegaard é um filósofo que nos faz refletir que sociedades muito estetistas, que se dão atenção demais para estéticas, se esquecem da essência, né, que é o ser, o objetivo final daquela instituição, seja da empresa, seja do órgão, seja da pessoa em si. Né? Minha finalidade é agir dessa determinada forma e eu dou tanto privilégio à estética que a essência fica de fora. Então é importante que a gente tenha esse equilíbrio. O curso de filosofia faz essa reflexão. Vejamos outro filósofo, Friedrich Nietzsche. Ele vai dizer que há uma linha de sofrimento com o qual constitui o processo da Via Crucis de Jesus e que a morte dele encerra esse sofrimento. E o sentido que tem a morte dele é que dá o significado ao sofrimento, de que foi um sofrimento para uma grande glória. Então, quando a gente pensa a respeito da nossa sociedade, no caso, vou pegar um caso específico da educação, então a gente tem todo um esforço para desenvolver uma pesquisa para ao final chegar à conclusão da pesquisa, que é o projeto final da pesquisa. Então não haveria, o que encerra o sofrimento da busca pela pesquisa é a pesquisa bem feita e bem realizada. Então é importante discutir essas questões de filosofia. Não há como você encontrar o sucesso se você não tiver todo um esforço para alcançar o sucesso. Ele não vem de graça. Não é como uma Mega Sena que você ganha e gasta o dinheiro e você tem dinheiro, mas você não é rico. Você apenas tem o dinheiro, enquanto você tem dinheiro. Existem várias questões a respeito da filosofia que devem ser levadas em consideração. Existem várias questões a respeito da sociologia que devem ser levadas em consideração e que são importantes. Porque quando você constitui uma empresa, um posto de trabalho, você tem uma finalidade do agir naquele posto de trabalho. E se você satisfaz as pessoas na sua forma de trabalho, você faz com que elas sintam bem a vontade de retornarem no dia seguinte. Isso é importante. Quando você dá valor a reivindicações sociais, que no final se tornam, às vezes, manifestações ou formas de manifestações ainda silenciosas, e você dá valor a elas, dá atenção a elas, você evita que a situação se torne mais agravante ainda. Entendeu? Que as disparidades se tornem mais agravantes. Todas essas questões são importantes para se debater a sociedade, para se debater questões econômicas, né? Um bom pensamento sociológico que ajuda a lidar a uma empresa a lidar com a sociedade, porque é o seu público, ajuda o governo a lidar com a sociedade, porque é o seu público, ajuda as pessoas a lidarem umas com as outras. Quando a gente pensa na questão de filosofia, tem também a ética, né? A análise dos comportamentos, se um comportamento é valorizado ou não, que a regra da ética é a convivência. Então, se você pensa na forma como
A gente está organizado hoje em que as pessoas querem um sistema de repressão e elas parecem que não entendem que a moral é um exercício que você faz você com você mesmo a respeito de uma determinada atitude. Se eu fizer isso, quais são as implicações dessa ação? Se eu fizer essa outra ação, quais são as implicações dessa ação? E a partir dessa análise, eu tomo uma decisão que eu acho mais coerente e que terá as melhores implicações. Eu não tomo uma decisão precipitada ou eu tento atropelar e esqueço quais são as consequências dos meus atos. Então, a ética faz pensar nisso. A sociologia também tem muita base de pensamento a respeito disso, de que quando eu tomo uma atitude num determinado ponto, num determinado dia, num determinado local, ela tem implicações sociais. Em algum momento ela tende a retornar. E se eu tomar uma série de atitudes negativas, num momento ela vem a se tornar algo negativo. Ela vem numa onda contrária acima de mim pelos equívocos que eu cometi dentro daquelas ações. A ditadura fez muitos equívocos, distratou muitas pessoas, censurou pessoas, censurou notícias, ela retirou direitos civis de pessoas. Na década de 60, no estado de Sergipe, tinha uma mulher cursando o curso de Direito na Universidade Federal de Sergipe. E a ditadura foi lá e retirou ela do curso de Direito e afirmou com todas as palavras: lugar de mulher é na cozinha. Era veemente nisso a ditadura. Entendeu? Então, quem tentou defender essa mulher também teve seus direitos cassados. Também foram perseguidos, porque eles queriam que houvesse essa distinção clara e evidente: mulher na cozinha, homem no trabalho. Eles não concordavam com a mulher entrar no mercado de trabalho. Então, eu não tenho como concordar com a ditadura. Tem um mundo de coisas que era absurdo. Né? O autoritarismo é um ponto de vista terrível. Né? O cara manda e ele está ali para mandar e a função dele é mandar. A minha, eu entro como obediente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é uma regra absurda que se colocava, que os militares colocavam dentro das instituições de trabalho, que as pessoas, inclusive a sociedade, colocavam como meta, né, dentro de um local de trabalho, em que você tinha que atender determinados comandos, sem que eles tivessem muita lógica racional, mas você tinha que fazer por quê? Porque a lógica racional era essa: você manda, ele manda, você obedece. Você não pode desrespeitar. A forma como o nosso país se organizou e a forma como a sociedade se organizou para chegar ao que chegamos hoje, eu não estou falando que a sociedade seja perfeitamente organizada, estou falando da forma como se deu o processo e o andamento histórico e social para que chegarmos onde chegamos. Então, se a gente diz assim, em alguns lugares meio bagunçado, é porque teve uma trajetória que precisa ser analisada para chegar ali onde chegou aquela situação. Né? Quando a gente pensa na colônia, o Nordeste era uma região onde o donatário, ele não era dono, passou a ser dono a partir de 1950. Ele é donatário, é cedido a terra para ele, ele pode trabalhar a terra. E ele tem escravos, e o donatário tem muito poder militar, muito poder financeiro, muito poder de autoridade. E o escravo não tem nada, ele é um ninguém, ele mal tem roupa. Então havia um abismo, quase que, e basicamente intransponível, entre o donatário de terra e o escravo. No Rio Grande do Sul, o donatário de terra ele tinha menos poder financeiro, ali não era um centro comercial. Então ele se via quase como um cara igual ao escravo. Por isso a Revolução Farroupilha pode ter envolvido todo mundo, tanto os donatários de terra quanto os escravos, porque eles se viam como iguais. O pensamento liberal fluiu melhor naquela região. O pensamento liberal teve muita dificuldade no Nordeste. O Nordeste é uma região onde a gente vê muitos coronéis, porque é um cara que tem muito poder diante de um povo que tem pouco poder e pouca condição e pouca alfabetização. É por isso que a gente tem que pensar que a alfabetização é um passo importante para todo mundo, porque se todas as pessoas forem bem alfabetizadas, elas vão discordar da gente, não tem problema. Ela tem que ter a opinião dela, do que ela acha que é, ela tem que ter condições de defender a opinião dela. E ela vai discordar da gente, vai mesmo, é normal. Mas ela tem que ter alfabetizado para que ela não fique à mercê daquelas políticas de, sabe, de pouca coisa. Vamos dar um poço de água, vamos dar um pouco de comida e a pessoa fica à mercê. E esses políticos ficam sempre nessa onda de inventar um doce novo que ele vai distribuir para a população, para que a população dê voto para eles. Isso cria ponte para o coronel. Então por isso que a gente tem que pensar em alfabetizar. Filosofia e sociologia nos abrange na nossa capacidade de pensamento de uma forma que a gente não pode ignorar. É importante, é importante. Sociedades que dão muito valor a essas bases de pensamento sociológica, filosófica, antropológica, história, geografia, essas áreas humanas, apesar de que muita gente acredita que essas áreas humanas são sempre de esquerda e socialista, porque elas são tendencialmente jogadas para esse lado. Né? A direita chega, assume com um projeto econômico e diz que isso não envolve a economia. Envolve demais. Questões estéticas envolvem a economia. Uma empresa tem que ter pensado se há uma boa relação entre a sua estética
e a sua essência, se o que ela é realmente corresponde ao que ela parece ser. Isso não pode ser incoerente. Um órgão tem que pensar nisso, não pode ser incoerente. As instituições têm que pensar se o efeito daquelas ações que elas fazem trazem retornos positivos dentro da sociedade. Isso é uma questão de sociologia. Isso tem que ser pensado, tem que ser discutido. A sociedade tem que ser armada. A educação é uma arma que você dá para a sociedade que ajuda elas a raciocinarem. E elas precisam desses instrumentos, porque se elas não tiverem esses instrumentos, elas vão ficar à mercê de pequenas políticas que não trazem crescimento, apenas dão pequenas moedas de barganha em troca de voto. Isso não é sensato. Por isso há um equívoco muito grande do Jair Bolsonaro, que parece seguir a linha de pensamento ainda do Jabas Passarinho, que era um militar da década de 70, de 1970 a 79, por aí. Ele foi ministro da Educação. E o cara precarizava a educação para fazer com que a população não alcançasse o nível superior. E mesmo que o Marco Antônio Villa diga que a educação superior só foi uma formatação e melhorou, é porque ela era pensada para quem tinha poder financeiro, não para quem era do povo. Por isso é um equívoco. Seguir essa base de pensamento da ditadura é um equívoco muito grande. É tentar tornar a população menos racional. É tentar limitar a capacidade de raciocínio da população. E isso é um crime. Isso não vai produzir desenvolvimento para a nossa sociedade. Isso vai produzir uma estagnação. É importante que o curso de filosofia e sociologia sejam mantidos e sejam trabalhados dentro das escolas. Bem trabalhados e não de maneira equivocada.